A gente volta agora a falar do terremoto que deixou mais de 2.000 mortos e 2.000 feridos no Marrocos. Esse que foi o tremor mais letal a atingir o país desde 1960, quando 12.000 pessoas morreram naquela ocasião. Sobre isso eu converso agora com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o Pedro Cortes. Pedro, muito bem-vindo aqui na CNN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso, professor. Quero começar te ouvindo. A gente está falando de um terremoto de magnitude 6,8. Quando a gente fala assim, a gente está vendo realmente a dimensão dessa tragédia, mais de 2.000 mortos, a gente entende que é realmente um terremoto que causa muitos estragos e que realmente pode destruir tudo. Mas o que exatamente é esse terremoto de magnitude 6,8? A gente está acostumado e a gente costuma ver alguns terremotos um pouco menores, digamos assim, quando a gente fala de magnitude. Estamos falando agora de um terremoto de 6,8. O que exatamente isso significa, professor? Ele é um terremoto de grande magnitude e as consequências estão relacionadas a duas situações específicas. Ele foi um terremoto considerado raso, né, de baixa profundidade, cerca de 18 quilômetros, enquanto muitas vezes os terremotos ocorrem aí em torno de 100 quilômetros de profundidade. E isso faz com que essa baixa profundidade faz com que a gente tenha uma camada menor de rochas para absorver esse impacto, né? Porque o que basicamente é o terremoto? Nós temos ali, no caso, duas placas tectônicas forçando uma contra a outra. Isso gera uma tensão muito grande nas rochas e chega um determinado momento que as rochas não suportam mais essa pressão e elas se fraturam, elas quebram, né? Literalmente elas quebram, liberando essas ondas de choque. Quanto mais profundo o terremoto, maior a espessura, né, de rochas para absorver essas ondas de choque, então isso chega, de uma certa forma, atenuado na superfície. E uma outra questão importante é a ausência de uma infraestrutura adequada, principalmente na parte mais antiga, né, de Marrakech, para suportar essas ondas de choque. Fazendo um comparativo, nós temos aqui ao lado, no Chile, ocorrências desse tipo, elas não são tão raras, né? Praticamente todo ano o Chile enfrenta situações aí de um terremoto, né, de tremores em torno de 6 ou um pouco acima disso, sem maiores consequências. Por quê? Eles tiveram um terremoto muito forte na região de Valdívia no início dos anos 60 e, a partir dali, eles se prepararam muito para enfrentar esse tipo de evento que é recorrente naquele país. Então, as estruturas elas estão muito bem adaptadas. É claro que isso pode acontecer, algum problema, desabamento pode acontecer, mas não nessa extensão verificada no Marrocos. Ou seja, o que a gente vê no Marrocos nesse momento é que foi um tremor muito acima do que era esperado e a cidade, no caso o próprio país, não estava preparado para receber algo dessa magnitude. Certamente. E isso tem a ver também com a frequência, não só com o fato do Marrocos ser um país pobre, né, carente de recursos, mas também pela frequência menor da ocorrência desse tipo de evento naquele país, né? Não é tão usual eles enfrentarem tremores dessa magnitude. Você mesmo citou na abertura da matéria, né, que já fazia muito tempo que não ocorria algo similar. Então, quando se tem um espaçamento muito grande entre esses eventos, há uma certa. As pessoas ficam, de certa forma, despreocupadas com isso e acabam não prestando atenção tanto na questão da prevenção, que aí seria o reforço das edificações, especialmente das edificações mais antigas, né, dos prédios históricos. Esse reforço ele é possível, mas a gente verifica que maior parte dos danos, né, e das mortes ocorreram nas partes históricas. Há pessoas que estão, inclusive pesquisadores que eu conheço, que estão nesse momento na região e não sofreram, o hotel onde eles estão praticamente não sofreu consequência alguma. Então, esse espaçamento entre os eventos dessa magnitude acaba gerando essa falta de atenção, essa pouca preocupação com esse tipo de situação e, infelizmente, nós presenciamos os efeitos agora aí com essa quantidade impressionante de mortos, né, que você mesmo relatou.
Professor Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, obrigada, viu, pela participação aqui nesse domingo para nos explicar um pouquinho mais sobre essa magnitude e o impacto realmente desse terremoto lá no Marrocos. Muito obrigada, viu? Um bom trabalho. Eu que agradeço. E bom começo de semana. Eu que agradeço. Um bom domingo a todos. Obrigada, professor.